Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos. Amém. Uma satisfação imensa voltar aqui na cidade e ver o quanto Deus tem sido bom. Amém. Principalmente aqui na igreja, não é? Eu falava com o pastor perguntando, eu vim quando ainda estava organizando aqui a estrutura. Era recente, então foi de passagem mesmo. Nesse período, sempre a nossa denominação, eu sou da igreja de Nova Vida, eu pastoreio na igreja de Nova Vida, ali em Boa Vista, Roraima. E nesse período é o congresso que a igreja faz com os pastores e em Água de Lindóia, e sempre que eu posso vir, não é, eu passo por aqui. Dessa vez foi mais longo, porque meu amigo missionário Isael veio morar aqui, veio aqui para São Paulo, né, Santo Antônio de Posse, e pediu que eu viesse com mais tempo, né? Então, assim, vim com mais tempo, a igreja hoje falou, por que o senhor não passou aniversário aqui, por que o senhor não esperou mais um pouco? Mas é a vontade de Deus que nós sempre seguimos, não é isso? Então, Deus me deu essa oportunidade de estar com os irmãos, como eu disse ainda há pouco, de ver o quanto Deus tem sido bom, não é, com vocês, irmãos, apesar de tudo que nós estamos passando ou passamos também. Me alegro muito por mais um ano de vida. Eu comentava com algumas pessoas ainda há pouco pelo WhatsApp, né? Hoje também, não é? Hoje faz 7 meses, 1 ano e 7 meses também, que o Senhor assim recolheu a minha esposa, não é? Na época da pandemia, na segunda cepa ali no Amazonas, o Senhor a recolheu. Ela ficou 19 dias entubada e o Senhor veio a recolher, sabe? E nesse tempo, nesse 1 ano e pouco, não é? O que Deus tem feito em minha vida, em entender a vontade dEle, entender o momento que passamos, tem sido maravilhoso. Assim como eu sei que alguém deve também ter perdido, ou perdido assim fisicamente alguém nesse tempo ruim que passamos, não é? Mas eu tenho certeza que, da mesma forma que eu tenho sido confortado pelo Espírito Santo de Deus, você também tem sido. Sabe? É Ele que tem nos conduzido. Eu falei a data 1 ano e 7 meses, para que você entenda que nesse período de dor, de luta, o Espírito Santo de Deus tem me confortado. Tem me confortado, tem me ajudado, tem deixado fortalecido para entender que foi a vontade do Senhor sobre a vida da Andréia, que também passou 2 vezes, nós passamos por aqui, tivemos a oportunidade de ficar com os pastores ali, a Isaías, né, a pastora Margarete. Então, assim, esse tempo o Espírito Santo de Deus tem me confortado, sabe? Nossa igreja está retomando esses congressos que é feito anualmente, e estou tendo a oportunidade de vir participar, sabe? De vir prestigiar, de vir receber como tenho recebido nesses dias aqui, de vir para a igreja. O missionário falou, o que você quer fazer? Vamos ficar na rotina da igreja, né? Tem culto? Qual dia que tem culto? Vamos estar no culto, vamos estar na atividades que a igreja tem, porque eu vim para cá para sentir isso, ver o agir de Deus sobre a vida dos irmãos, e isso tem me fortalecido, irmãos. Então, desde já, pastor Isaías, pastora Margarete, irmãos, obrigado pela oportunidade de me permitir compartilhar com vocês isso, não é? Do amor de Deus sobre as nossas vidas, sabe? Deixo um abraço aqui da minha igreja, onde eu pastoreio ali em Boa Vista, Roraima, igreja de Nova Vida no Senador Hélio Campos, não é? E a igreja que tem também, que sofreu esse impacto, mas tem sido fortalecida a cada dia pelo Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus também. Amém? Eu quero compartilhar um texto com você, então, falando sobre isso, sobre a vontade de Deus em nossas vidas, não é? Que é difícil às vezes entender. Quando nós passamos algo difícil mesmo, uma luta, uma turbulência, uma tempestade, nós não entendemos, não é? Ainda mais quando estamos, assim, fervorosamente na igreja, compartilhando o tempo todo, e de repente vem essa tempestade, não é? Nós não entendemos, Deus, por que isso? Eu estou na igreja, eu estou no estudo, eu estou participando, eu estou ali constantemente, e vem todo esse vendaval, sabe? Vem toda essa turbulência sobre as nossas vidas. E eu quero ler o texto do livro de Jonas, capítulo 1. Entendo e compreendo que você é bem familiarizado com o texto, apenas os primeiros versículos, do 1 ao 4. Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao 4, eu quero ler com você nessa oportunidade. Amém? Diz assim o texto: a palavra do Senhor veio a Jonas,
filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. No versículo 3 diz: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarse, pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Somente até aqui. Amém? Eu quero fazer uma oração pela leitura da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra, lida nesse culto mais uma vez, pois quando temos a oportunidade, Senhor, de expressar o teu amor, é com a ajuda do teu Espírito, é através da tua palavra, Senhor. Como foi já orado aqui, Senhor Deus, que o Senhor confirme tudo aquilo, Pai, que nós, assim, temos na expectativa do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, que o teu nome seja engrandecido mais e mais. Amém e amém. Amém, queridos. Como eu disse ainda há pouco, às vezes nós dizemos assim: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, não é? Faz a tua vontade naquilo que eu vou colocar diante de ti, faz a tua vontade, sabe? Mas quando acontece algo que não é conforme que nós esperamos que fosse, nós acabamos não entendendo que vontade é essa. Sabe, eu compartilhei durante a semana sobre isso. Eu vou usar um pouco da experiência que eu tenho, porque eu passei de perder a minha esposa, não é, no tempo da pandemia, que a igreja, ela foi para o Hospital Geral do Estado ali, levantou as mãos, clamando a Deus, orando a Deus, mas chegou o tempo de Deus fazer a vontade dele sobre a vida da Andréia. Sabe, e depois disso, ficou aquilo nos nossos corações: Deus, a tua vontade foi essa? Sabe, uma pessoa tão, de repente, forte, aguerrida, ama a tua obra, essa foi a tua vontade? Sim, foi a vontade de Deus. E eu sei que nós entendemos também que a vontade dele, ela é soberana sobre as nossas vidas, porque ela é boa, agradável e perfeita, não é isso? Paulo nos ensina em Romanos 12, 2, dizendo isso, que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Mas entender isso quando nós estamos perdendo ou quando nós estamos em uma tempestade é meio complicado. É legal ouvir, entender, mas na prática, como o pastor bem me mencionou aqui, ontem o estudo foi sobre oração e hoje as pessoas estão colocando em prática, não é, confiando em nossas orações. Colocar em prática, e às vezes na prática se torna um pouco complicado isso, de entender: Deus, qual é a tua vontade então? Faz a tua vontade, mas eu não consigo entender, eu não consigo compreender, porque os teus planos não estão de acordo com os meus planos, sabe? Não era dessa forma que eu planejava, não era dessa forma que eu planejei, de repente eu nem pensei nisso, eu nem imaginei isso, eu não me despertei para isso, porque fomos despertados sim. Eu lembro-me de dizer na igreja assim: igreja, você que está do lado de alguém que você ama, do seu familiar, aproveita o momento de expressar, de conviver, de não deixar para lá a oportunidade que Deus tem dado. É um momento, sim, que nós refletimos, porque ficamos nessa dúvida, sabe? E Jonas, no texto que lemos aqui, ele é um exemplo de como, às vezes, não entender a vontade de Deus e a dificuldade que nós passamos para entender os propósitos dele. E usando esse texto aqui, eu quero mencionar algumas coisas para que nós possamos entender a vontade de Deus. Não sei o momento que você tem passado. Uma coisa é certa que você tem feito, nós temos feito, é confiado em Deus. Não tem mais para onde socorrer. Não é verdade? Não tem mais. Eu sei que o mundo, a humanidade, nós cristãos temos vivido isso. Sabe? Nós não temos como correr para a política, não temos como correr, sabe, para alguém que de repente tem uma posição melhor do que a nossa. Não. Se Deus não estiver na causa, se Deus não estiver no controle, se Deus não estiver nesta situação que nós estamos passando, nós não vamos conseguir, ninguém vai poder nos ajudar nisso. Mas como entender então, pastor, a vontade de Deus na nossa vida? Sabe, eu quero compartilhar 3 coisas com você nessa noite. A primeira é entender que a vontade de Deus, sabe, ela é ativa. O versículo 1 e 2 diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
Ativa por quê, pastor? Sobre Jonas, porque o Senhor deu uma ordem para ele pregar em Nínive. Sobre o povo de Nínive também teve uma vontade ativa de Deus, de quê? De se arrepender, uma oportunidade de se arrepender. Quando Deus desafia Jonas a pregar a cidade de Nínive, ele estava deixando bem claro qual era o seu propósito na vida dele. Qual era o seu objetivo no chamado dele naquele momento. A vontade ativa de Deus. O Senhor chama, o diz, o avisa, o convoca, fala para ele, sabe? E Jonas, ele é considerado aqui um dos profetas menores, não é? Porque pelo menos uma vez o Senhor o usou para profetizar. Eu não sei você, mas eu ouço muita gente dizendo assim, Deus tem falado comigo, Deus tem movido comigo, Deus tem de alguma forma falado no meu coração, falado em meu ouvido, sabe? Em determinada circunstância. Outro dia eu estava com alguém que ligou e disse assim, pastor, olha, eu fui numa vigília e ali Deus falou muito ao meu coração. E isso aí eu falei, quando? Tem uma semana. E o que você fez? Eu não fiz nada ainda. Eu não movi nada. Eu não mudei na minha casa, eu não mudei com meus filhos, eu vou na igreja de vez em quando. Eu falei, então como Deus falou? Como Deus falou de uma forma, te deu a ordem, te falou o que fazer e você não fez nada. Deus, a vontade dele é ativa e pode ser percebida nos propósitos que ele tem revelado através de nossas vidas, as suas promessas em nossas vidas. Sabe, de repente você até esqueceu. Nesse período que a igreja está aqui, nesse período que alguém levou uma palavra de Deus para você, Deus lançou uma promessa na tua vida, Deus te chamou para algo para você fazer e você de repente não fez, mas é uma promessa de Deus, uma vontade ativa na sua vida. Sabe, eu lembro-me que lá no estado do Amapá, quando a missionária chegou, que estava na nossa igreja, a Igreja Batista Independente também, esqueci de dizer, eu também fui Batista Independente há uns anos atrás, no início da minha convenção. E uma missionária que pregava ali, ela disse assim, eu fui buscá-la para pregar na igreja, o pastor pediu, você pode buscar a missionária no hotel, ela vem pregar aqui, falar sobre missões, eu disse, posso. Eu fui, normalmente, um irmão da igreja também, fui lá e busquei, e na hora da mensagem ela falou, cadê o pastor que foi me buscar? Isso no meados de 2001, 2001. E o pastor falou, olha, aquele irmão não é pastor, ele é só membro aqui da igreja. Ele não é pastor. Pois chame ele aqui. E eu estava lá no meio dos irmãos, me chamaram, e ela falou, o pastor disse que você não é pastor, mas quando eu entrei no carro, eu vi você ali com terno, de Bíblia, e eu olhei para você e Deus me falou no coração, você é um pastor. Você é um pastor de Deus. Eu falei, essa irmã, nossa, eu fiquei assim, duvidei na hora. Falei, Deus, o que essa irmã está falando? Mas eu não vou passar vergonha aqui, vou ficar aqui, vou receber essa oração. Ela, eu vou orar, você está duvidando, mas eu vou orar. Sabe, eu lembro-me que no dia que eu fui ordenado ao pastorado, 10 anos depois disso, eu lembrei desta promessa de Deus sobre a minha vida. Que foi acontecendo, a vontade dele que eu não esperava, eu não queria. Mas aconteceu. De repente você esqueceu. Mas Deus não esqueceu, querido. Na hora que cumprir o teu chamado, a vontade dele sobre a sua vida, você vai lembrar. Uma coisa que não podemos fazer é deixar para lá. Porque foi naquele exato momento que Deus falou para Jonas o que ele queria fazer sobre a sua vida, qual seria a vontade de Deus na vida dele. E o que nós temos que fazer, pastor? Aceitar a vontade do Senhor. Essa vontade ativa, que é para agora. Não podemos deixar para lá. Sabe, não quero dizer que eu deixei para lá essa palavra de Deus através daquela missionária, não. Eu não entendia, então, um novo convertido ao Senhor, mas eu continuei dedicando-me ao trabalho do Senhor, a buscar pessoas para a igreja. Meu carro, eu ia para a igreja e falava assim, olha, tem alguém para buscar, eu vou buscar para vir à igreja, não tem problema, eu busco. E sempre fiz isso, sempre estava envolvido, sempre estava no culto, sempre estava nos estudos. E eu gosto muito de dizer isso, que a maioria do meu conhecimento da palavra de Deus foi no discipulado, foi no estudo bíblico na igreja, sabe, na igreja batista.
Toda vez que tinha escola bíblica, eu estava lá. Toda vez que tinha um estudo para obreiro, eu estava lá. Tinha um seminário de algo na igreja que o pastor lançava, eu sempre estava lá, buscando esse aprendizado. E aconteceu naturalmente, entendendo a vontade de Deus, querido, na nossa vida. Ela é ativa, é para agora. Uma segunda coisa que eu compartilho com você também é que a vontade permissiva de Deus também. O versículo 3 diz assim: Jonas se levantou para fugir da presença de Deus para Tarse. Desceu a Jope, encontrou o navio que ia para Tarse, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarse, para longe da presença do Senhor. Olha só, ele fugiu da presença de Deus. E quando eu falo da vontade permissiva de Deus, é porque Deus nos permite também que façamos as nossas escolhas. Que eu fale assim, não quero. Deus, eu não vou. Agora não. Eu não vou fazer agora. O Senhor está falando, mas não quero agora. Ele nos permite isso, sabe? E a vontade permissiva dele sobre Jonas foi o quê? Que ele fugisse. Olhando para aquela cidade que o Senhor mandou ele pregar contra ela, foi o quê? Que o pecado deles ali, eles vivessem da forma que eles estavam vivendo. Ele permitiu. Como assim ele permite hoje também que façamos as nossas escolhas, sabe? Dele te dar uma palavra, de ele falar algo ao seu coração, de ele revelar algo a você, e você dizer, não, eu não quero isso agora, Senhor. Eu não vou fazer agora. Eu não vou tomar essa direção agora. Sabe, a vontade permissiva de Deus, às vezes perguntamos assim, por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu tal acontecimento com sua esposa, pastor? Lá na igreja nós oramos por alguém e Deus salvou. Eu falei, porque foi da vontade dele. Ele permitiu para me ensinar algo, que eu dependo dele, que o meu amor por ele tem que ser maior, para ensinar algo à igreja, aos amigos, aos familiares que conviviam com ela. Sabe, e às vezes vivemos situações difíceis ou tempestades sobre as nossas vidas, para que a gente possa refletir também. Se Deus nos permitiu ficar, como eu disse à igreja, foi para fazermos a diferença nesse tempo também. Estarmos mais próximos de Deus, sabe, falar mais do amor de Deus, sabe, expressar mais o amor dele sobre as pessoas que ele colocou no nosso caminho, ou vai colocar no nosso caminho. Falar da vontade dele. Deus permite porque nós escolhemos. Sabe, Jonas escolheu fugir. Ele ouve uma ordem, sabia o que Deus queria com ele, mas ele resolve escolher fugir. Ele resolve ir bem distante, ao contrário daquilo que Deus queria para ele. E quantas vezes fazemos isso, irmãos? Nós também, não é detalhado como é narrado aqui no texto, que ele vai, compra passagem, paga passagem, acha o navio, entra no navio, não é? Mas em alguma circunstância de nossas vidas, nós também estamos fugindo da vontade de Deus, com argumentos de repente óbvios também, dizendo, não, eu não sei falar ainda, eu sou inexperiente, eu não consigo, eu não posso, não dá para fazer agora. E a pior coisa para nós nesse tempo é lutar contra a vontade de Deus. Eu creio que você conhece bem esse texto que fala que ele entra naquele bar. O Senhor manda uma tempestade ali sobre aquele bar. Tudo começa a dar errado. Tudo começa a ficar difícil para ele. Quando eu olho para esse texto, eu lembro-me que quando há momentos de nossas vidas que a gente passa como pastor, a gente pensa assim, Senhor, será que não é a hora de parar? Não é a hora de deixar um pouco a vez para outro? Mas nós pensamos que Deus pode até permitir isso, Ele permite. Mas eu tenho que encarar as consequências disso. Eu preciso encarar as consequências disso. Não lutar contra a vontade de Deus. Não lutar contra isso. Quando eu decidi, desde 2014, estar somente na igreja, pregar o evangelho, ensinar as pessoas que Deus colocou ali naquela igreja, que passou por ali também, sabe, eu estava relutando com isso. A igreja começou em 2009, em 2014 nós estávamos com uma boa quantidade de pessoas ali na igreja, uma boa demanda de necessidade de acompanhamento, de dedicação, de visitação, mas eu era supervisor administrativo de uma empresa. E assim,
E eu olhava o que eu ganhava bem. Eu estou ganhando bem, na igreja eu não vou ganhar bem. Eu vou continuar trabalhando, dá para esperar mais um pouco. E isso já vinha acontecendo, o Senhor falando ao meu coração, olha, está no tempo, dedicar a obra. E a gente fica no nosso racional, lembra que eu falei as questões óbvias de nossas vidas? Deus, mas aqui eu estou ganhando, eu posso abençoar a tua obra com o meu salário aqui. Mas se Deus tem algo para nossas vidas, querido, não importa o que nós estamos fazendo. Se nós conseguimos entender a vontade dele, nós vamos seguir aquela vontade, sem nos arrepender. E eu digo a você, que num tempo de 2014 que eu decidi parar, foi um tempo bem decisivo mesmo. Sabe, numa segunda-feira, eu desci para uma cidade, próximos ali da capital, e fui fazer rota, atender clientes. E na terça-feira eu voltei para fazer o culto na igreja, um culto de oração. Na quarta eu fui para o outro lado da cidade, atender clientes também, pela empresa. E voltei na quinta de manhã para fazer o culto na igreja quinta de manhã. No outro dia seguinte, eu fui para mais distante da cidade, a 300 quilômetros, atender outros clientes daquela região. No sábado pela manhã eu volto e vou para a minha mesa, fazer meu relatório da viagem da semana para entregar para a diretora da empresa. E a minha assistente de vendas que estava na minha sala perguntou, você está bem? Eu disse, eu estou. Só que eu estou sentindo o meu rosto formigar desse lado aqui, eu não sei o que está acontecendo. Mas você não está sentindo nada? Não estou sentindo nada, mas eu estou sentindo, só estou sentindo isso, ficar dormente. Então ela chamou a diretora me levou para a Unimed, e lá, quando foram verificar minha pressão, estava 20 por alguma coisa, estava bem alta. Me deixaram na enfermaria em observação. Quando me levaram para a consulta do médico, depois que a pressão melhorou, o médico perguntou assim, o que você faz? Eu falei, eu sou supervisor, trabalho na empresa, e às vezes eu tenho que atender cliente em outra cidade. Eu durmo, volto, e depois também eu faço culto na minha igreja. Você faz tudo isso? Você é novo. E a sua pressão descontrolou de uma forma que você ia ter um infarto sem perceber. Sem perceber. Ele falou, jovem, pastor, você sabe, ferro, tu conhece ferro? Eu falei, sim, conheço ferro. Ferro enferruja também, entorta, não serve mais para nada. Você tem que escolher alguma coisa na sua vida. Deus usando aquele médico para falar mais uma vez para mim. E eu só pensava em que, Senhor, é a oportunidade de eu ficar cuidando da tua obra, de não olhar o salário que eu ganho aqui, mas olhar na tua vontade sobre a minha vida e saber que tu vai cuidar de todas as outras coisas que eu precisar. Quando eu saí dali, e fiquei ainda internado alguns dias, em observação, fazendo exames, eu saí e fui com a diretora e falei, eu fico até o final do ano de 2014, porque 2015 eu vou estar dedicado na obra de Deus. E a diretora falou assim, mas você está louco? Você ganha bem, quanto a igreja te paga? Eu falei, não sei quanto a igreja vai me pagar, não sei quanto vai ser o rendimento da minha igreja, eu só sei que eu preciso fazer a vontade de Deus enquanto é tempo. Ele tem me permitido eu fazer minhas escolhas, eu ir para lá, ir para cá, viajar, voltar, mas no momento essas minhas escolhas vai ter consequência como teve. E desde então, queridos, eu tenho vivido sempre na dependência do Senhor. Sabe, na vontade de Deus. Ele me permitiu, sim, assim como ele permitiu para Jonas, tu não vai? Tu vai para onde? Eu vou para Tarso, eu vou fugir, eu não vou para aquela cidade é perigosa, não vou para lá. Ele nos permite, essa vontade permissiva dele, para que a gente faça uma escolha que não seja da vontade dele. Sabe, mas uma coisa que eu alerto a você, irmão, nós temos que encarar as consequências dessa escolha, dessa resistência. Se Deus falou ao teu coração, se Deus tem falado nesse tempo sobre a tua vida, não lute contra a vontade de Deus. Eu me incluo também, porque não lutemos contra a vontade de Deus. Deus, tu quer que eu esteja aqui, eu vou estar aqui. Sabe, eu vou estar aqui. O missionário é um amigo muito grande. Eu compartilhei com o pastor, disse, olha, eu fiz a minha mala para viajar terminando já o dia de domingo, era na segunda-feira, porque eu estava com uma angústia de não vir para essa viagem, para este congresso, ficar uma semana aqui, porque eu falei assim, vou lembrar da minha esposa, vou sentir saudade, aquilo tudo vai acabar comigo de novo, sabe? Mas quando eu entrei no avião, aquilo cessou. Já tomou um comprimido para dor de cabeça, de repente passa, foi dessa forma que aconteceu, cessou.
Quando eu cheguei aqui, contei para ele falou, era um inimigo querendo roubar a tua bênção. Sabe, roubar a sua bênção. Eu assisti, esses dias eu falei, pastor, assisti o podcast aí da igreja que o senhor participou. E vi o senhor contando alegre um testemunho, um depoimento, que eu falei, meu Deus, o pastor não está triste. O pastor está animado. O pastor está contente ali. E presenciando tudo isso, eu vejo, Deus, obrigado. Porque se fosse da minha vontade, eu estava lá em Boa Vista, não estaria aqui com vocês, não teria recebido essas palavras, essas orações que eu recebi nesse tempo. Não lutemos contra a vontade de Deus, querido. Amém? Não lutemos contra a vontade dele. Ela é permissiva. Se ele falou algo e eu quero escolher outro lugar para ir, ele vai permitir. Mas encaremos a consequência da nossa escolha. Terceira coisa que eu compartilho também da vontade de Deus, falando, pastor, Deus vai me punir por isso, por eu escolher, a vontade corretiva de Deus. No versículo 4 diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e lançou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava pronto a despedaçar. A vontade corretiva de Deus. Você lembra desse texto, dessa história, eu sei que está na palavra do Senhor, que Jonas, ele passa essa tempestade, ele até se acomoda, enquanto todos estão preocupados de como vão sair daquela situação, a Bíblia diz que ele vai dormir, sabe? Ele vai dormir, esquece, ele, não é nada não, não é nada. Mas a vontade corretiva de Deus, corretiva para Jonas, porque Deus coloca aquela tempestade, providencia um grande peixe, e para Nínive, que estava em pecado ali, era a conversão daquele povo a ouvir a voz de Deus. Sabe? Interessante que depois que Jonas, ele entende o propósito de Deus, a vontade de Deus, ele clama a Deus, lá nas entranhas do peixe, o Senhor ali o leva ao seu destino para cumprir a sua vontade. Mas ele primeiro ensinou. Ele primeiro corrigiu. A vontade corretiva de Deus. Quando nós temos a oportunidade de ser corrigidos, de ser levados a pensar, a analisar sobre aquilo que escolhemos, é Deus cuidando de nós. E Ele cuida mesmo. Quando eu estava ali, eu passei 5 dias na Unimed. Eu fiquei pensando, Deus, tu está me dando uma oportunidade. O médico falou que eu podia ter um infarto e ninguém ia saber. Se a minha assistente de venda vai para a cozinha ou vai ver outra coisa dentro da empresa, eu ia ficar sozinho na sala. Alguém ia vir pelas câmeras, mas depois de quanto tempo? Eu fiquei pensando em tudo isso. O Senhor permitiu passar por isso porque o Senhor está me corrigindo, para que eu entenda a tua vontade. Sabe o que eu entendo, querido? Que quando Deus nos corrige em determinada situação que passamos, uma disciplina, um tempo para pensar num canto, Ele está demonstrando o seu amor. Como Paulo assim descreve na carta aos Coríntios sobre a Santa Ceia, na ceia do Senhor, para não sermos condenados com o mundo, por isso somos repreendidos pelo Senhor. É para corrigir. Você já alguma vez leu alguma correção para o seu filho para fazer o mal dele? Não, né? Sempre foi para alertar o seu filho. Quando pegamos correção dos nossos pais também, quando lembramos, nunca foi para acabar conosco, mas sempre para salvar-nos de uma situação difícil. Então tem essa vontade corretiva de Deus. Jonas fugindo, o Senhor lança a tempestade, ele se esconde ainda mais, vai dormir, mas não tinha como fugir. Os companheiros ali viram que era com ele que estava a situação. Era ele que estava fazendo mal para o Deus dele. E lança no mar. E quando lança, tudo volta a ficar como era antes. Ficar com calma. O Senhor estava corrigindo. Parece até que o Senhor estava sendo maldoso com Jonas, não é? Poxa, por que Deus fez isso? Deus o chamou, querido. Nós estamos aqui celebrando ao Senhor nesse dia de hoje, cultuando a Deus, sabendo que aqui nós estamos dizendo, Deus, estamos aqui para fazer a Tua vontade, para nos alegrarmos em Ti, mas acima de tudo, não a nossa vontade, sim a Tua vontade. E se o Senhor quer algo, se o Senhor tem nos chamado para um objetivo, se o Senhor tem nos levado a falar do Teu amor no nosso trabalho, no caminho com alguém, em uma viagem, esteja nos usando aqui, Pai,
pois eu não quero estar fugindo não como Jonas. De maneira alguma, Senhor. Se o Senhor tem que me corrigir por algo, estou aqui também, Senhor Deus, para ser corrigido, para ser ensinado, para ser instruído ao caminho certo. Eu não quero fazer nada da minha cabeça, eu não quero fazer nada da minha vontade, porque se eu faço, ou se eu entendo que é dessa forma, eu não vou chegar ao lugar algum. Se Deus tem corrigido, ou se você tem passado a correção de Deus nesse tempo, querido, aceite essa correção. Aceite a vontade dele sobre a sua vida. Sabe, Jonas chega no seu destino final. Ele prega ali contra a cidade. A cidade, você conhece bem, se arrepende. Tem o temor de Deus no coração daquela cidade. E o Senhor não extermina eles. O Senhor poupa eles. Se passamos por isso também, por uma correção de Deus, por uma disciplina do Senhor, sabe? E se nós já entendemos isso também, eu acho legal, como pastor, que a nossa missão é sempre orientar, cuidar, conversar. Quando alguém se sente cobrado ou sabe que errou, e chega comigo e fala, pastor, olha, não vai dar mais para tocar esse tempo, eu estou dessa forma, não vai dar mais para cantar, não vai dar mais para fazer isso. A pessoa já entende aquilo que ela não pode fazer, que ela precisa se corrigir, ela precisa se consertar. Nós precisamos para que o Senhor continue nos usando e nós possamos ser bênção onde estamos. Onde estamos? Quando eu terminei de velar a minha esposa, eu tirei 2 meses ausente da igreja. Eu fui passar uns dias com meu pai lá na cidade de Porto Grande, no Amapá. E nesses 2 meses, eu achei assim, puxa, eu vou ficar tranquilo, eu vou ficar pensando um pouco. Mas eu cheguei lá e a igreja estava com os pastores que estavam os 2 com Covid. E eles tinham alguma sequela, alguma doença já, então ficou bem mais forte. E quando eu chego ali na cidade, o que acontece comigo? Eu vou ajudá-los na igreja. Eu vou fazer os cultos, vou fazer as visitas com eles, e da Nova Vida mesmo, da Igreja Nova Vida. E passo 2 meses fazendo a obra de Deus ali. E não entendendo, Deus, eu vim para cá para descansar, mas eu vi que a tua obra está ali, naquela situação, o pastor querendo iniciar as atividades, mas não podia sair de casa. E quando ele me vê a oportunidade de abrir a igreja novamente e continuar o trabalho com os irmãos, que estavam ali querendo também cultuar a Deus, querendo voltar àquela atividade da igreja. E eu passei 2 meses ajudando naquela obra, antes de voltar para casa. Sabe, esperando o momento certo de vir. E quando eu fui voltar para Boa Vista, não foi fácil também, porque estava ali o tempo todo ativo na igreja. E eu lembro, vou ter que voltar para Boa Vista. Vou ter que voltar para toda a situação novamente. Sabe, voltar para tudo aquilo, Deus. Por que essa situação? O Senhor fala no meu coração, olha, só cumpre, só faz a minha vontade. E eu tenho feito isso, querido. 1 ano e 7 meses hoje, fortalecido no Senhor. Não estou desanimado, não estou triste. Os amigos, os pastores ali na cidade falam, poxa, pastor, o senhor é forte mesmo. A força vem de Deus, vem dele, vem do Senhor. O senhor está de pé mesmo, a igreja continua andando, é porque a igreja só sente saudade da irmã Andréia. Nós queremos marchar enquanto é tempo para conquistar também a nossa morada no céu. A igreja tem entendido isso, que nós, quando entendemos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, não venhamos relutar. E se tivermos que passar por uma correção, que aceitemos a correção de Deus. Se Ele nos dá uma ordem, ativamente, nós possamos assim fazer, enquanto é tempo. Não fugir, irmãos, de maneira alguma. De maneira alguma. Pastor, mas vai dar vontade, vai dar vontade. Eu lembro-me que tem um pastor na cidade que ele tem um projeto chamado a Casa do Pai, onde ele trata de dependentes químicos. E eu levei a uma pessoa para assistir a palestra, que ele faz assim, ele tem um sítio, e aquele sítio fica durante 6 meses. Aquela pessoa que quer ir voluntariamente lá, ser tratada, curada, e assim, tudo à base da palavra de Deus lá. Sabe, ele tem uma equipe,
bem grande para isso e faz essa atividade. Mas ele faz uma triagem também na cidade. Ele tem um escritório, um galpão, onde tem as palestras, sabe? Para aquelas pessoas que se recuperaram lá e viram aquelas pessoas que vão motivar as outras a ingressarem, a dar uma palavra de ânimo. E eu levei um jovem que estava passando por essa situação. E ouvindo a palestra do próprio pastor, ele disse assim: olha, tem 30 anos que eu não uso nenhum tipo de droga, que o Senhor me libertou. Mas eu falo para vocês, dá vontade sim de voltar a usar. Só que hoje eu sirvo um Deus maior na minha vida que não tem permitido e nunca vai permitir, porque eu sei que é isso que o diabo quer me envergonhar, mas ele não vai conseguir. E isso tem um tempo que eu fui nessa palestra dele. E ele falou assim: olha, a psicologia diz que 20 minutos é o momento da vontade. Então ela passa. Se der vontade para vocês, vão lavar louça, vão fazer alguma coisa, ele contando lá. Então eu falo para você, pastor, dá vontade de não fazer a vontade de Deus, às vezes, de desanimar, dar essa vontade. Mas o que tem que prevalecer no nosso coração é entender que é o Senhor que está na frente dessa questão. É o Senhor que está na frente, ou olhando bem para a situação de Jonas, estar no controle da tempestade, estar no controle deste barco, está no controle da sua vida. E se há algo que vai ao teu encontro, no teu coração, e Deus quer que seja logo, não relute contra isso. Busque de Deus: Senhor, eu quero fazer. Eu não quero fugir como Jonas. Eu não quero fugir e sofrer as consequências dessa minha fuga. É claro, Jonas, eu fugiu da presença de Deus. Não quero, Pai. E se eu preciso ainda ser moldado em alguma coisa, molda a minha vida. Molda a minha vida conforme a tua vontade. Tem até uma música, acho que é do Asaf Borba, que fala sobre isso, né? Molda a minha vida segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Molda a minha vida na tua vontade, Senhor. Que o Senhor venha moldar as nossas vidas. Se precisar corrigir, estamos aqui, Senhor. E essa igreja tem um pastor, uma liderança de excelência, para a honra e glória de Deus. Que se precisarmos passar por isso, eu tenho certeza que vamos ser bem orientados. Orientados pela nossa liderança e orientados principalmente pelo nosso Senhor. Amém, querido? Eu quero orar com você. Posso orar, pastor? Curve sua cabeça em seu lugar, então. E vamos orar a Deus. De repente você conhece alguém: puxa, eu conheço um amigo que está assim, relutando contra a vontade de Deus. Deus tem chamado essa pessoa e essa pessoa tem relutado contra isso. Ore por essa pessoa também nessa noite. Maravilhoso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Deus. Agradecer, Deus, por tua palavra que mostra que o Senhor ainda tem se importado por nós, cuidado de nós. Como foi dito aqui já nessa noite, mesmo sem merecer, Pai. Tu nos olha, nos corrige. Eu te peço, Senhor, às vezes não entendemos qual é a tua vontade para nossas vidas, ainda mais quando perdemos alguém, não entendemos, Deus, e agora o que eu vou fazer nesse mundo, Pai? Não entendemos, Senhor, mas se nos aproximarmos de Ti, estarmos próximos de Ti, Senhor, buscar essa intimidade contigo, Pai, nós vamos entender que a tua vontade para nossas vidas, ainda que aos nossos olhos pareça até estranho, esquisito ou fora da curva, nós vamos entender que ela é boa, agradável e perfeita, Senhor Jesus. Pai glorioso, o melhor que podemos fazer, Senhor Deus, é nos conformar com aquilo que o Senhor quer para nós, Pai. Não lutar contra o Senhor de maneira alguma, Pai. De maneira alguma, Senhor Deus, pois se nós lutarmos contra a tua vontade, certamente o Senhor vai nos corrigir, Pai. Senhor da glória, que a tua igreja, Pai, possa sempre compreender que a tua vontade para nossas vidas sempre vai ser a melhor. Sempre vai ser a melhor, Pai. Ouvir a tua voz, obedecer, seguir os teus mandamentos, Pai. Sempre vai ser, Pai, o melhor para nossas vidas, Senhor. Deus glorioso, aquele que ora por alguém também, Pai, que necessita entender da tua vontade, Pai. Que essa pessoa alcance isto nesta noite, Pai.
Deus glorioso, a tua palavra como é bom ser compartilhada, Deus, pois é ela que tem nos transformado, é ela que tem nos fortalecido, Pai. Eu te agradeço nessa noite, Deus, por estar aqui nesta igreja, tua casa, Pai, te celebrando com meus irmãos, Senhor Deus, e compartilhando do teu amor, Pai, da experiência que o Senhor me fez passar. Eu jamais imaginarei passar isso, Deus, jamais, mas o Senhor me permitiu para que vidas pudessem ser fortalecidas também, Pai. Entender que o Senhor as ama, que o Senhor tem colocado pessoas ao seu lado, ao seu caminho, mostrando o teu amor para com elas, meu Pai. É a minha oração de gratidão nessa noite, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Você pode dizer amém, querido? Amém. Terminei aqui, pastor. Obrigado, pastor. Obrigado, Israel, também pela acolhida, tá, meu amigo?